Se você tem Bíblia, você pode abrir em Romanos 4, verso 18. Ela vai estar sendo projetada agora para vocês na versão revista e atualizada nessa noite. Gosto dessa tradução, acho-a muito literal, no caso desse verso especificamente, e muito incompreensível também. Porque diz o texto, quase que para resumir a história de Abraão, a seguinte expressão: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Existe um momento na nossa vida, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, em que esperança é transformada em graça. Tá? E eu já quero te explicar de cara que nem toda esperança é esperança. Ou seja, nem toda expectativa que eu e você nutrimos, ela gera esperança. Não necessariamente. Olha aí, esperança transformada em graça. É sobre isso que nós vamos falar, baseado nesse texto, mas ao mesmo tempo, ele é um resumo da história da vida desse homem de Deus chamado Abraão. Tá? Nem toda esperança que eu e você nutrimos, ou nem toda expectativa, e expectativa é sinônimo de esperança, eu estou só fazendo isso para ajudar. Mas nem toda expectativa humana, ela é uma esperança. Eu estou dizendo assim, nem tudo que você deseja que se concretize na sua vida é uma bênção. Há coisas que a gente acha que são maravilhosas, que vão destruir a nossa vida. E a gente fica torcendo para aquilo dar certo, e a gente nem imagina que coisa terrível seria se aquilo que a gente desejava, tanto desejava, acontecesse. Então, nem toda esperança, ela necessariamente é uma esperança. E aí eu queria te dizer o seguinte: a esperança da nossa vida é o próprio Deus, porque as outras esperanças nem sempre vão nos socorrer. Eu escolhi, para falar disso, um filme muito premiado, mas muito complicado, nem todo mundo gosta desse tipo de filme. É um filme iraniano, tá? Que conta a história de um cara que quer se suicidar, mas ele é um muçulmano e ele precisa de alguém para enterrá-lo. E quando ele vai conversando, né, para tentar encontrar a pessoa ideal para ajudá-lo nessa tarefa terrível, macabra, só você não precisa ver nada, você chega no final e faz isso, isso e isso. Ele não encontra ninguém, né, exceto uma pessoa que vai contar para ele uma experiência de vida que a gente vai ver nesse vídeo agora, que é um trechinho do filme. اول ازدواج ما بود ناراحتی همه جور کشیده بودیم همه جور آخر اونقدر خسته شدم از ناراحتی که یه روز پا شدم خودم راحت کنم بابا از این ناراحتی به چی خبره زود تاریکی بود پا شدم تناب برداشتم انداختم پشت ماشین برم قال قضیه رو بکنم برم خودکشی بکنم برم رفتیم اطراف میانه بود سال 39 رفتم آقا توتستان بود بغل خونه ما نزدیک خونه ما آمدیم تناب تاریک بود تناب هر قرار می انداختیم سومی آخر خودم رفتم بالا تناب گیر دادم دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم توت بود چه توتی شیرین بود اولی را خوردم دومی را خوردم سومی را خوردم یه وقت دیدم هوا داره روشن میشه آفتاب زده بالای کوه رفیق چه آفتابی چه منظره چه سبززاری یه وقت دیدم صدای بچه ها میاد بچه ها مدرسه بود آمدن دیدم من توت میخورم گفتن آقا درخت تکون بده ما هم درخت تکون دادیم اینا خوردن من که میکردم خوردم بله خوردم ما جمع کردیم
آمدیم تو خونه آقا یه توت ما را نجات داد البته که اون ساعت خوب شد ولی فکرم عوض شد. E ele desistiu do seu intento, porque descobriu que a vida podia ser generosa. Existem algumas esperanças que a gente nutre para a nossa vida, que a gente acha que vão resolver a nossa vida. E Abraão passou muito tempo, mais do que qualquer um de nós é capaz de aguentar. Ele passou muitas décadas esperando ter um filho. E ele não tinha filho. E esse texto não foi escrito para quem não tem filho. Não foi escrito para falar de esperança. E ele passou muito tempo esperando a promessa de Deus, de tal forma que ele entendeu que a própria esperança que ele tinha, porque ele já tinha tentado com Ismael, e Deus disse, não é essa, não é assim que eu vou te abençoar, não é com Ismael, esse plano que você e Sarai arquitetaram não é o meu plano, não é assim que eu vou te abençoar, eu vou te dar um filho dessa mulher, e quando ela está muito velha, Deus diz, agora chegou a hora. E é por isso que o nome Isaac significa riso, gargalhada, porque era inacreditável. Deus esperou que tudo deixasse de ser possível para então abençoar a vida de Abraão. Eu queria te dizer que quando a gente nutre esperança, a gente só consegue fazer isso com material pré-existente. E eu queria te explicar isso. Deus, ele pode criar do que não existe. Ele diz, haja luz e há luz. Ele pode criar do que ele quiser, porque ele é o único pré-existente e ele é o único que tem poder de gerar vida. Nós não temos. Você diz assim, não, eu vou gerar vida. Não, filho, se Deus permitir. Se Deus não permitir, você não vai gerar nada. Então, nós só concebemos esperança com coisas pré-existentes. Então, você tem um emprego, você fala, não, vou prosperar. Como é que eu vou prosperar? Eu estou vendo que aquele colega meu está dando uma balançada, ele vai tomar um tombo e eu vou pegar o lugar dele. A Bíblia chama isso de outra coisa, não de promoção, mas chama de inveja, né? Seca tudo, né? E às vezes o que acontece com a gente é que para a gente nutrir esperança, a gente começa a usar material pré-existente, coisas que estão ao nosso alcance. Só que um dos problemas, como o indivíduo que queria se suicidar no filme, é que alguns dos materiais pré-existentes que nós usamos, eles são destruição. Eu não sei se você curte isso, mas a gente tem várias ciclovias na cidade, né? E alguns anos atrás lançaram uma ciclovia do lado da Marginal Pinheiros. É uma ciclovia bem frequentada. E eu fico impressionado quando eu vou lá. Eu quase não consigo acreditar que diante de tanta morte existe vida. Um dia eu estava pedalando lá, nas poucas vezes que eu conseguia ir, espero ir muitas vezes esse ano. Mas as poucas vezes que eu consegui ir lá, eu vi um gavião enorme, como eu nunca tinha visto. E eu vi uns filhotes voando com o gavião, e eu falei assim, mas não é possível, cara. E ele tinha achado uma presa ali perto do rio, não é difícil para o gavião achar a presa, né? Ele achou e estava atravessando o rio, ia alimentar, provavelmente porque os filhotes estavam voando com ele. Eu disse, ele vai alimentar. No meio do lixo da nossa cidade, tem animais selvagens, capivaras. E é inacreditável isso. No seu bairro, talvez, nas árvores que você não conhece, existem animais selvagens que de manhã estão lá. E às vezes a gente acredita que qualquer destruição é capaz de gerar vida, e não é verdade. Se a sua esperança for construir um futuro em cima de uma destruição, ou em cima de algo, de um beco sem saída, não vai dar certo. Esperar contra a esperança é, de fato, entender que existe uma esperança superior, que é o próprio Deus. Mas não é esperar que a sua esperança, a sua expectativa se conclua. Principalmente se você está construindo uma casa em cima do lixo da sua história. É preciso mudar. É preciso entender que Deus tem um plano, mas você não é Deus. Vou repetir isso. Deus tem um plano, mas você não é Deus.
Nesses tempos de múltiplas revelações, tem pessoas que acreditam que se eles forem crentes, eu inclusive, na minha adolescência, para a juventude, eu acreditava que Deus ia falar tudo para mim. Eu só não entendia naquela época que se Deus falar tudo para mim e eu souber tudo, eu viro Deus, um deusinho. Muito fora de forma. Deus não vai falar tudo para você nem para ninguém. Você não é Deus. Então eu tenho que entender que por mais que eu busque esperança em Deus, Ele é Deus, eu não. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu dependo dEle. É uma das canções prediletas que eu curto do Baruch, é essa: dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu não, o que é o que eu vou programar? Como é que eu vou realizar? Qual é teu plano? Então você não sabe. Para que você tenha uma esperança que seja maior do que a sua expectativa de vida, do que você planeja. Você não pode construir na destruição. Você não pode só contar com material pré-existente, porque Deus vai fazer algo que você não sabe. O cara que está esperando a menina ideal fica fazendo oração: Senhor, que ela sente aqui do lado do banco. Hoje talvez rolou, hein? Mas tem vezes que o cara faz oração e fala: Senhor, o senhor está de brincadeira, não pode ser isso. Não é esse o teu plano. Porque a gente imagina que as coisas vão acontecer da maneira como a gente estabeleceu. E não é. Deus não precisa trabalhar com o que você pré-programou. Deus não precisa trabalhar com a destruição da sua história, dizendo: não, eu vou reconstruir com isso que você está vivendo. Não, um novo começo não é recomeço, é um novo começo. E Deus nos dá essa possibilidade, tá? É isso que Ele quer para você. Deus tem um plano, mas você não é Deus. Então, você tem que entender que a sua expectativa tem que transcender aquilo que você anda vendo, imaginando, e se basear em Deus. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre o cosmos de Deus, tá? Eu queria que você visse esse verso tão lindo das Escrituras. Nós estamos ainda pensando sobre Abraão esperando contra a esperança e vendo como é que isso aconteceu na vida dele. Quais foram as expectativas? Num dado momento, Deus se encontra, uns 30, 40 anos antes dele dar à luz o filho, Isaac, e traz para ele essa palavra de Gênesis 15, de 2 a 6. Eu queria que vocês acompanhassem. Respondeu Abrão: Senhor Deus, o que o Senhor haverá de me dar se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Sempre que a gente tenta um plano para a nossa vida, a gente tem grande dificuldade de entender qual é o plano de Deus, porque as caixas nos impedem. Se você acredita que as formas são o próprio Deus, eu acho que esse é um grande problema da igreja dos nossos dias. E eu não estou dizendo de um tipo de igreja, é um grande problema da igreja dos nossos dias. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você acredita que conteúdo é igual forma, você está criando idolatria. Na idolatria, eu cultuo uma forma. Não precisa ter um conteúdo, é uma forma. E as pessoas hoje elas estão confundindo isso com estilos litúrgicos, com um tipo de pregação que vai encaixotando verdades eternas em coisas pequenas e minúsculas, em discussões que não levam a lugar nenhum. Muitas vezes eu não consigo ver o plano de Deus porque eu estou dentro de uma caixa, sem ar, como o poema que eu escrevi diz, sem condições de transcender, porque tudo que eu conheço são as caixas.
E eu não sei se você começou o ano querendo uma vida nova e está resolvendo que essa vida nova vai funcionar dentro de uma caixa. E eu queria dizer que esse não é o plano de Deus para você. Diz o texto que Deus falou: Abraão, eu quero me revelar para você, mas dentro da tenda não vai funcionar. Não vai dar certo. Nessa história que você está vivendo, eu não vou conseguir me revelar a você. Eu vou convidar você para sair para fora da tenda, para sair para fora da sua história, para eu mostrar para você o que é que eu posso fazer pela sua vida. Eu sou maior do que o plano que você consegue conceber. Eu queria só te dizer uma coisa muito interessante. No tempo, Deus se revelou a Abraão, mas Ele estava dizendo coisas muito além do tempo de Abraão. Porque hoje, todos os que creem são filhos de Abraão. E Deus já via isso. Mas Abraão, desculpa, eu não sei disso que eu vou dizer para você, mas provavelmente ele morreu sem entender a dimensão do que Deus estava dizendo para ele. E as pessoas interpretam esse texto dizendo: olha, todos os judeus vieram dele, então é uma multidão. Não, você ainda consegue contar os judeus. Mas os que creem, não. Os que creem de todas as nações, povos, línguas, durante todos os tempos, a gente não sabe. Diz a palavra de Deus que quando Abraão ouviu isso, ele creu, ele recebeu. Uma das palavras para crer é receber. Por isso que a pessoa diz aí, alguns pregadores gostam: recebeu, recebeu. Mas é isso, legal, nesse sentido é legal. Você recebeu? Ou seja, foi lá para o fundo do seu coração e você disse: Senhor, eu recebo, eu creio, o teu plano vai ser o meu plano. Escolhi um vídeo para vocês verem, para tentar se colocar no lugar de Abraão e tentar entender um pouquinho desse plano que Deus pode fazer para você e de que tamanho é esse plano. Vamos ver. Esse fotógrafo está fazendo uma exposição, foi convidado pela NASA para fazer uma exposição dessas diversas cenas que ele coletou do mundo do qual a Terra é só um pequeno planeta, muito pequeno. Se Deus fosse um ser distante, Ele olharia para você e diria: desculpa, não consigo atender sua oração, você é pequeno demais. Daqui de onde eu estou olhando, você parece uma pequena lesminha. E você também é muito simples biologicamente. Não vou atender a sua oração. Mas Deus não é assim. Deus se importa com você. E Ele trata você, diz a Bíblia, como o quê? A parte mais sensível dos seus olhos. Deus se importa com você porque Ele não fica distante. Ele está em todo lugar. E o que eu e você precisamos para que o nosso coração seja nutrido de esperança, de verdadeira esperança, nós precisamos crer. Você precisa dizer: Senhor, o Senhor pode. Eu não posso. O Senhor tem. Eu não tenho. O Senhor é. E sem ti eu não sou. Esse é o plano de Deus. Mas não imagine que você consegue conceber o plano. Por quê? Porque as caixas o impedem. Então, você, para poder receber o plano, você precisa sonhar. E aí você diz: aí eu alcanço o sonho de Deus? Não, Deus não sonha, Ele planeja, Ele é diferente. Porque Deus não deseja fazer algo que Ele não possa. Então, quando você sonha, você sai da caixa e começa a falar: Senhor, será que todavia, entretanto, porém, o Senhor poderia
E ele fala, esse menino tem futuro. Essa menina está começando a me alegrar, porque ele está começando a esperar o que eu posso fazer. Só que na vida da gente, já não era fácil para Abraão esperar ter um filho. Mas no dia que ele teve um filho, Deus mudou o plano. Deus não mudou o plano. De verdade, Deus não mudou o plano. Mas Abraão não sabia dessa história. E eu queria te falar nessa noite, para que a gente não tenha dúvida, que esperança é o Filho de Deus. Olha o texto que a gente vai ler agora, que está numa das fases mais difíceis da vida de Abraão. Provavelmente, Isaac está com uns 15 anos de idade. Deus falou, você vai pegar o menino, e ele estava longe desse lugar 3 dias. Você vai levar o menino lá, e você vai matar o menino. Como matar o menino? Ele não falou isso porque ele não era como eu. Ele é um homem de uma maturidade espiritual diferente de tudo que você pode encontrar por aí. Ele pega o menino, tá? Vai 3 dias de viagem, prossegue com o texto. Versículos de 6 a 8 agora, olha aí. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaque seu filho, e ele levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim eles caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eu estou aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus vai providenciar para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos. Eu não sei até onde eu sou capaz de obedecer a Deus. Eu sempre espero que seja até o fim, mas eu não consigo me ver chegar ao topo do monte. Quem sabe só pela graça de Deus, por isso é que esperança pode ser transformada em graça. Ele chegou não só ao topo do monte, mas ele ergueu o cutelo. E na minha mente, baseado no livro de Hebreus, ele recobrou seu filho da própria morte. Por quê? Porque ele estava pronto para matar seu próprio filho. Por quê? Porque ele é um assassino? Não. O texto de Hebreus diz que ele cria na promessa de que Isaque será chamada tua descendência, mesmo que Isaque precisasse ressuscitar dentre os mortos, de onde figuradamente ele o recobrou. Mas essa passagem, ela é tão impressionante, mas ela não termina aí. Veja o próximo texto. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faças nada, pois eu agora sei que temes a Deus, porque você não me negou o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E Abraão tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Jesus Cristo é o sacrifício pelos meus pecados e pelos seus pecados. Jesus Cristo, Ele é o sacrifício de Deus para a nossa vida encontrar um destino. Eu quero dizer para vocês que houve um tempo na minha vida, e essa é a primeira vez que eu compartilho um pouco das minhas decepções também, há muito tempo atrás, em que eu parei de acreditar que Deus pudesse estar na igreja. Foi um período duro para mim, e eu vi tantas coisas difíceis e erradas, e eu estava só no começo, né? Que eu fiz uma oração, porque era muito prepotente, arrogante, mais do que eu sou hoje. Eu disse, Deus, se o Senhor está na igreja, se o Senhor se o Senhor permite que essas coisas aconteçam, então eu não acredito mais em Ti.
E nessa fase da minha vida eu comecei a procurar Deus em qualquer lugar, ou uma resposta em qualquer lugar. Na filosofia, na rua, à noite, sozinho, procurando uma resposta, mas ao mesmo tempo procurando me arriscar também, para cair em situações terríveis para ver se Deus iria me socorrer. Não faça isso na sua casa, não tente essa experiência, porque os arames são fortes, mas o seu corpo não é. Atentar contra você mesmo, contra a sua integridade, não vai produzir nada bom. Mas Deus teve misericórdia de mim. E Ele me encontrou. Num dia, uma pessoa estava totalmente não cristã, numa dessas andanças minhas pela rua, começou a falar de Deus que estava na minha vida. E nesse dia Deus começou a falar comigo: olha, ainda que você vá para o inferno, eu vou buscar você de lá. E eu comecei a entender que Deus não é a igreja. Ou seja, Deus não é um homem para mentir. Deus não erra. Deus não decepciona. Tudo que nós fizermos na nossa vida, eu aprendi isso com 18 anos. Agora eu estou com 19, mais ou menos, né? Faz um ano. Vocês não acreditaram, né? Tudo bem. De verdade, Deus nunca decepciona. E Ele mandou seu Filho Jesus para morrer a sua morte. E isso não é suficiente para que todas as pessoas estejam andando com Deus, porque é como se Ele fosse uma opção de resolver seus problemas. Não. Mas Ele fez isso para que você não entendesse que seu sacrifício pessoal é que vai fazer você uma pessoa boa, sem Deus. Eu quero te dizer que a igreja não é um lugar de gente boa. É o lugar do Redentor Jesus. E todos aqueles que Ele redimir vão se tornar gente redimida, gente transformada, ou melhor, gente em transformação. Por isso, a sua expectativa ela precisa ser transformada em graça, e graça emana da cruz de Cristo. Não existe esperança, e é por isso que nessa noite, não adianta só eu falar isso, mas eu quero lhe convidar a dizer: Senhor, eu quero essa graça na minha vida, eu não quero tentar conquistar isso pelo meu esforço pessoal. Tem gente que começa na igreja e quando começa é tão pecador, mas depois é tão certinho, acha que está tão bom, que não tem mais problemas, que não tem mais dificuldades, e que agora superou seus erros. Isso é só o orgulho e a cegueira espiritual. Deus não quer seu sacrifício pessoal. Ele não quer que você mate seu filho. Ele matou o seu próprio filho, Jesus, para redimir você e eu. A causa da morte de Jesus sou eu. Sou eu. Esperança nasce do amor. E aí eu falo isso com um A bem grande. Deus é amor. Porque Deus amou você, existe esperança. Sabe quando você olha no espelho, entendeu? O negócio está feio. Você não tem mais emprego direito, está trabalhando 3 vezes mais, ganhando 30 vezes menos. Você olha no espelho e toma um susto, não gosta do que viu. Está velho, está gordo, está magro, está alto, está baixo. Seja lá o que você olha, você está se estranhando. Todas as frases de autoajuda não estão funcionando para você. Porque de verdade você precisa de ajuda do alto. E tudo isso está acontecendo com você e você não sabe o que fazer, e como se portar, e como agir. E chega um momento que nem você mais acredita em você. E você pode ser muito bom, mas você não acredita mais. Você já tentou tantas vezes. Você já lutou tantas vezes e você não chegou lá. Só que existem milhões de pessoas vivendo o que você está imaginando, que é só o seu sofrimento. E eu queria dizer uma coisa que é impressionante: Deus acredita em você. Isso é bonito de falar, porque é o que todo mundo quer ouvir. Mensagem de autoajuda é por isso. Mas Deus acredita em você a ponto de ter mandado o seu Filho Jesus morrer por você. É essa a maneira como Deus entende que pode redimir você. Não, eu não tenho esperança. Talvez não.
Esses anos de aconselhamento como pastor, muita gente conta histórias tristes. Alguns contam histórias tão terríveis que quando eles terminam a história, eu não sei para onde a história vai. E eu não sei o que dizer, mas não são poucas as vezes que eu não sei o que dizer, porque eu não preciso dizer. Eu estou aqui na antessala do médico, é o médico que vai dizer. Eu estou lá só para direcionar. Deus tem o que dizer para você, porque tudo o que Ele fez começou pelo amor que Ele sente por você. Eu sempre soube que eu era uma pessoa boa. Não. Isso aqui é interessante. Deus diz que Ele não acha você bom, porque nenhum homem é bom. Eu sou o melhor. Você não é melhor de nada, porque se está todo mundo ruim e você é o melhor dos ruins, você é ruim também. Então o que Deus fez? Deus mandou seu Filho para morrer por mim e por você, porque Ele te amou. E Ele crê na sua redenção. E Ele quer fazer isso na sua vida. E como é que Ele vai fazer isso? Através da pessoa de Jesus morando em você. Nós estamos nos reunindo num hotel. Tem gente falando, nossa, mas nós vamos para um lugar nosso. Pois é, legal. Pode ser. Mas mais importante de onde é que nós nos reunimos, é que a Bíblia diz que você é o templo. E que uma boa igreja é uma igreja que anda, que tem perna, mão, olho, boca, que sorri. É isso que Deus planeja para você. Que Jesus seja a esperança da sua vida e das pessoas em volta de você. Gente, se Jesus é a esperança, se Jesus pode redimir gente como eu e você, nós temos que sair empolgados e dizer, Senhor, essa semana faz coisas para que as pessoas saibam que existe esperança, porque elas estão desesperadas. A gente entra para viajar pelo web e o que a gente vê? Desespero. De diversas formas. Jesus é a esperança. E Ele veio para redimir você. Só que hoje, eu terminando isso, e ao longo do projeto Redenção, vários músicos vinham me procurar para saber, eu quero saber quem é de igreja aqui, levanta a mão e tal. E eu comecei a explicar que as coisas não são muito assim. Hoje eu não quero perguntar para você se você é de igreja ou se você de verdade pertence a um lugar. Eu não estou preocupado com isso nesse momento. Diferente do projeto Redenção, depois desse momento eu estou bastante preocupado. Eu quero e nós queremos que você se envolva com o que nós estamos chamando de uma missão para essa cidade, que envolve arte, como vocês viram nessa noite, mas que envolve o coração de Deus no seu coração. E se você quer dizer a Jesus nessa noite, olha, o Senhor é a esperança da minha vida, e eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados para redimir minha vida e dar um novo começo para a minha vida. Então você vai poder fazer isso nesse momento através de oração. Feche os seus olhos. Escute a oração. Senhor Deus, só escute. Eu recebo o sacrifício de Jesus no meu lugar. Eu reconheço que Ele morreu a minha morte pelos meus pecados e que Ele é a esperança da minha vida. Por isso eu entrego toda a minha vida nas Tuas mãos. Seja o meu dono, meu amigo, meu salvador, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa é a sua oração, repita no seu coração. Você ouviu a oração, se agora ela é a sua, então você vai repetir. Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que Jesus é a esperança da minha vida. Tu és o dono, meu Salvador, meu Senhor, meu amigo, meu pastor. Jesus morreu a minha morte pelos meus pecados. Eu declaro isso e entrego toda a minha vida ao Senhor, minha esperança. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé. Se você fez essa oração, pode ficar. Não olhe para o lado, não. Não você que está ficando de pé, os outros. Não é da sua conta, não. Se você fez essa oração, fique de pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus.
na autoridade de Jesus. Oh, Deus bendito. O Senhor está chamando um povo nessa noite. Fique de pé. É com você, você fez essa oração, se entregou. Declare isso livremente. Fique de pé. Há mais alguém? Eu sei que você está aí. E é a última vez que eu falo nessa noite. Senhor, eu estendo as minhas mãos humanas, mãos tão necessitadas do Senhor. E eu te agradeço porque redenção está na vida das pessoas que estão aí hoje, Senhor. Porque qualquer que invocar o teu nome e declarar que o Senhor é a esperança da vida delas, vai ser salvo pelo teu imenso poder. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas, Pai, e te agradeço pelo poder redentor de Jesus, pelo que o Senhor vai fazer, porque não existe nada que possa tirar ninguém das tuas mãos. Deus de grande amor, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu queria concluir. Talvez você entrou nessa noite e os seus pequenos sonhos estejam em frangalhos. As coisas não saíram como você esperava. E talvez você até imagine que não tem tempo para montar outro plano. Não tem mais tempo na sua vida. A pessoa de Jesus está acima do tempo, acima das tragédias e acima de qualquer impossibilidade para redimir. Se hoje, quando você terminou essa noite aqui, você esteve com a gente, perguntou, cara, que lance é esse que os caras estão fazendo? O Evangelho. É isso que nós estamos querendo compartilhar com vocês, o Evangelho. E nós queríamos desafiar você a sair dessa noite não só com o seu coração cheio de esperança, que é o próprio Jesus, mas que você também seja o nosso convidado para estar na semana que vem aqui com um convidado de esperança, né? Alguém especial que você vai trazer para estar com a gente aqui às 19 horas. A gente vai passar um bom tempo aqui. Quanto? A gente ainda não sabe quando é o nosso período final ainda daqui, ainda estamos conversando. Mas a gente tem um plano e você pode fazer parte dele. Quero te dizer que hoje no final tem um cafezinho ainda para vocês, tá bom? E se você quer saber alguma coisa de como você pode ajudar, em que você pode se envolver, lá perto do cafezinho, 2 queridos nossos da nossa equipe vão estar lá, o William, né, e o Adilson, mas eu já fiz um desafio geralzão. Você quer apoiar a gente? Cai aqui domingo que vem de novo, para você entender o que é redenção igreja. Você fala, não, mas como é que vai ser? Então vem, porque o que a gente está fazendo é isso, com você e através de você também, em nome de Jesus. Fica de pé. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor realizou nessa noite. Mas muito obrigado porque o Senhor vai fazer coisas infinitamente maiores do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo teu imenso poder em realizar, em manifestar o teu amor, que é Jesus. Pai, eu abençoo estas vidas na autoridade de Jesus, não no meu nome nem na minha autoridade, mas no nome de Jesus. Que a graça de Jesus seja a jornada de vocês. Que o amor eterno de Deus o Pai alcance o coração de vocês e apresente que o Redentor e a esperança é Deus. E de tal forma, o Consolador, aquele que enxuga todas as lágrimas e que dá poder para que as vidas sejam transformadas, venha sobre vocês e faça de vocês um santuário que anda, que canta, que louva, que glorifica, que adora, que ama a Deus, como foi amado por Deus, pela graça de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.